Meus irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui para o terceiro e último vídeo, né? A terceira e última parte mostrando esse comentário, né? O primeiro vídeo eu mostrei o sumário e algumas coisinhas. O segundo vídeo eu mostrei o comentário, mostrando aqui algumas partes de Romanos, 1 Coríntios, vocês viram, lendo aqui algumas coisas. E a terceira parte eu vou mostrar só os artigos sistemáticos, ou melhor, escolher alguns, né? Não dá para mostrar todos, porque são vários. E esse é o forte desse comentário, novo comentário bíblico São Jerônimo, né? Que já teve várias capas, né? Ele foi lançado em 1968, 3 anos depois do Concílio Vaticano II, né? E aqui no Brasil, se eu não me engano, a primeira edição dele foi em 1990, né? Lançada aí pela Paulus. E os organizadores e também comentaristas, né? Todos já estão mortos. Raymond Brown, Joseph Bismayer e Roland Murphy. Os três já faleceram, né? Mas deixaram um legado maravilhoso. E sem delongas aqui, vamos para os artigos sistemáticos, não é? Você tem aqui vários artigos sistemáticos, eu vou pegar alguns, não dá para mostrar todos, né? Aqui, ó, inspiração, canonicidade, apócrifos, manuscritos do Mar Morto, textos e versões, a crítica moderna do Antigo Testamento e a crítica moderna do Novo Testamento. Excelente isso aqui também, viu? A hermenêutica, quem comenta é Raymond Brown e Sandra Schneider. Pronunciamentos da igreja, geografia bíblica, né? Que é excelente. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá para geografia bíblica, que está na página 1177. 1177. Vamos lá. 1177. Aqui, ó, geografia bíblica. Ele sempre mostra, primeiro, a bibliografia, que é vasta, né? Para depois começar a comentar, né? A geografia bíblica. Então aqui você tem o esboço daquilo que ele vai tratar, esse tema, geografia bíblica, para depois começar, né? Ele começa aqui, ó, com fontes e instrumentos para o estudo da geografia bíblica. Ele vai falar aqui, ó, antigos, modernos, vamos continuar aqui, ó. Ó, geografia dos países circunvizinhos. Você tem Abraão e o crescente fértil, né? Mesopotâmia ali, porque a palavra Mesopotâmia significa entre rios. Entre rios, né? Então você tem aqui a geografia dos países vizinhos. Continuar aqui, ó. Ó, Moisés, o Egito e a rota do Êxodo. É importante você conhecer a geografia bíblica, né? Aqui tem um mapa da rota do Êxodo, que eles colocaram um mapa colorido, né? Maravilhoso aqui, ó. Muito bom.
Aí você depois tem a geografia da Palestina e assim sucessivamente. É um maravilhoso. Todos os artigos são maravilhosos. Depois você tem a história de Israel, né? Tá vendo aqui embaixo, ó? História de Israel, as instituições religiosas de Israel, tá? E aspectos do pensamento do Antigo Testamento, que é o John Mackenzie que comenta. Aspectos do pensamento do Antigo Testamento, né? Vamos ver aqui, ó, 1387, 1387, aqui, ó, correndo aqui, o esboço. O esboço é longo, né? Ele vai falar sobre os nomes de Deus, né? Baal. Isso aqui é maravilhoso, né? Ele começa com a introdução, né? E depois aqui ele vai trabalhar, ó, os nomes de Deus. Os nomes de Deus. Né? Aqui você tem, ele começa a falar de El. El na cultura ou na mitologia cananeia, né? Cananita, era o principal deus. E ele era casado com a Asherá. A Asherá era muito cultuada, venerada em Israel. A arqueologia tem mostrado isso, que Israel não era monoteísta, como um todo, era politeísta, porque adorava Asherá. E além de ser esposa de El, Asherá, ela era mãe de Baal. Em cada localidade tinha um Baal. Você pega Baal Zefon, Baal Berite, né? Que eram nomes diferentes à mesma divindade. Então aqui, ó, El, Elohim e Eloá. Ele vai explicar, né? Depois a expressão Shaddai, El Shaddai, né? Baal, Adonai e Melech. Melech. É interessante que Elohim não é nome, né? Mas é um plural majestático, que fala de poder. E Elohim não é só aplicada a Deus, né? Mas aplicado a outros deuses. Assim também como juízes, reis e por aí vai. E por aí vai. Né? Ele explica aqui. Então, Baal, Adonai e Melech. Melech. Olha o que ele fala aqui, ó. Esses três títulos, deixa eu botar mais aqui. Esses três títulos transmitem a ideia do poder de governar. Baal significa dono, né? Dono, marido, amo, senhor, enfim. Raramente é usado para Yahvé, porque era um título convencional para o mais popular deus dos cananitas. Frequentemente, contudo, quando Baal é o componente de um nome israelita, por exemplo, filho de Saul, Isbaal, filho de Jonatas, Meribaal, podemos suspeitar que o filho recebia o nome Yahvé, Yahvé Baal, em vez de ser chamado segundo o deus pagão. Escritores posteriores do Antigo Testamento viam com maus olhos o uso de Baal em um nome e com frequência o mudaram para Bosete, né, que em hebraico significa vergonha. Assim, em 2 Samuel 2:8 e 9:6, os nomes dos dois homens que acabamos de citar aparecem como Isbosete e Mefibosete. Aqui, ó. Adonai significa meu senhor. Esta pronúncia é usada apenas para Yahvé. É idêntica à palavra Adoni, pela qual usualmente se dirigia a palavra ao rei, Melech, né? E é usado frequentemente para Yahvé. A realeza era um atributo de muitos deuses dos antigos povos semitas, mas o desenvolvimento israelita da ideia segue seu próprio caminho. Yahvé é o rei de Israel, rei de todas as nações, rei em virtude da criação, rei salvador que liberta Israel, o rei escatológico que recebeu o seu reino universal
no final da história. Olha só que interessante. Depois ele vai falar aqui sobre Yahvé, né? Que é o tetragrama, o significado de Yahvé, por aí vai. Aqui, ó. Depois, Yahvé Sebaot, né? Que é Deus dos exércitos. Vai aparecer bastante no Antigo Testamento, né? O único Deus. O único Deus. Os liberais falam que não existe essa ideia de único Deus na Bíblia, né? Eles vão dizer que Deus é uma mistura, Javé é uma mistura. Javé foi um Deus que veio, o Deus da guerra, que veio ali da região sul, e que os israelitas, né, que não eram um povo distinto, eram também cananeus, segundo eles, e pegaram essa divindade e começaram a praticar a monolatria. Porque você tem aí o politeísmo, que é a adoração a vários deuses, o monoteísmo, a adoração exclusiva a um único Deus. Você tem o enoteísmo, né? O que é o enoteísmo? O enoteísmo é uma pessoa que crê em várias divindades, em vários deuses, mas no topo, né? No topo tem um Deus maior, tem um Deus superior. Se você pega a mitologia grega, existem vários deuses, mas qual é o Deus mais poderoso? Qual é o Deus principal? Qual é o Deus que comanda ou mandava ali no Monte Olimpo? Era Zeus. Então o enoteísmo, né, ele tem uma hierarquia, uma classificação de deuses, e no topo dessa classificação tem um Deus superior. E tem a monolatria. O que é monolatria? Monolatria é diferente de monoteísmo. Monoteísmo é adoração exclusiva a um único Deus e não existem outros deuses. Monolatria é você crer que existem vários deuses, várias divindades, mas você escolhe uma única divindade dentre tantas para adorar. Você só adora ou só é devoto de um único Deus. Por isso mono, uma, né? Latria, adoração, adoração exclusiva a um único Deus. E Israel praticava isso, né? Aí você tem aqui, ó, o antropomorfismo, que é colocar qualidade humanas em Deus, antropo, homem, morfo, forma, né? Então você tem antropomorfismo e antropopatismo. Antropomorfismo é você colocar qualidades humanas em Deus. Como você vai... Deus é espírito, né? Vai falar da mão de Deus, fala do braço de Deus, fala que ele respira, né? Fala das pernas dele. Enfim, isso é antropomorfismo. E ele vai explicar aqui, ó. E antropopatismo é colocar sentimentos humanos em Deus, como Deus se arrependeu, e arrependeu-se o Senhor de ter criado o homem, e arrependeu o Senhor do mal que havia feito. Então, Deus se arrepende como o homem não. Inclusive, a expressão hebraica que para se arrepender em relação a Deus é pesar o coração, se entristecer. Deus não se arrepende como o homem se arrepende. Aí tem aqui, ó, a atribuição de características e comportamento humanos a seres não humanos, juntamente com o antropopatismo, né, que é colocar sentimentos humanos em uma divindade. A atribuição de sentimentos humanos é comum tanto na literatura religiosa quanto na profana de todas as culturas. O que faz do antropomorfismo merecedor de atenção especial no Antigo Testamento é a dificuldade, vamos lá, de reconciliá-lo com a proibição de imagens e a explícita negação de que Yahvé é semelhante a qualquer ser criado. O medo de uma imagem plástica de Yahvé está em marcante contraste com a ausência de restrição no emprego de imagens verbais. Yahvé possui um rosto, olhos, ouvidos, boca, narinas, mãos, pés. Ele fala, ouve, cheira, ri, assovia, golpeia, escreve, caminha, né? Sente prazer, alegria, ira, aversão, amor, desgosto, pesar, compaixão. Veja, por exemplo, o Antigo Testamento nunca fala de Yahvé
sem lhe atribuir traços humanos. Raramente há qualquer antropomorfismo no Antigo Testamento que não tenha paralelo em outras literaturas semitas antigas, pois os deuses de outros povos semitas antigos eram personificações de forças naturais ou realidades sociais a quem se atribuíam características e comportamentos humanos. Algumas restrições explícitas colocadas ao antropomorfismo no Antigo Testamento não são encontradas tão facilmente em paralelos em outras partes. Quando o Antigo Testamento diz que Yahvé não é humanamente imutável, ou de propósito irresoluto, que ele é Elohim e não homem, que ele é espírito e não carne, é evidente que os autores estavam conscientes de que figuras de linguagem possuem limitações, né? No contexto do antigo modo de falar e das crenças religiosas, os antropomorfismos certamente tornaram difícil entender a transcendência de Yahvé. Além disso, eles podem ter constituído um obstáculo ao desenvolvimento de uma ideia verdadeiramente espiritual de Deus, mas é possível um entendimento de Deus por meio de antropomorfismos, que não podem ser alcançados por meio de um discurso mais refinado e abstrato. Afinal de contas, a linguagem humana não pode enunciar a realidade inefável de Deus de maneira alguma. Hã? Olha só. Então, ele que fala que mediante a descrição antropomórfica, a personalidade de Yahvé, o Deus vivo, é constantemente enfatizada. Então, Deus tem personalidade, porque ele vê, ele fala, enfim, ele se ira, ele julga, né? Que é o pensamento mito-poético, né? As antigas civilizações da Mesopotâmia e do Egito tinham uma extensa mitologia que foi recuperada em grande medida. A mitologia de Canaã, ou a mitologia cananita, né, é parcialmente conhecida desde 1929 por meio de documentos da antiga Ugarit, os quais esclarecem muitas das alusões do Antigo Testamento. Estudos desses documentos exibiram as diferenças entre o pensamento mitológico de povos antigos e o pensamento de Israel. E durante muitos anos, um grande número de estudiosos concordou que o Antigo Testamento não tinha mitologia. Mas negar toda a mitologia no Antigo Testamento deixa uma série de passagens sem uma explicação satisfatória. Além disso, recentemente ficou claro que a negação da mitologia no Antigo Testamento implica uma questionável definição do mito como essencialmente politeísta e falso. Aqui, ó, definição de mito, né? Definição de mito. Análises modernas da natureza do mito sugerem que ele não é, por definição, politeísta e falso. Muitos mitos expressam um conceito politeísta ou distorcido essencialmente do universo, mas esta concepção não é necessariamente devida ao pensamento mitológico em si, assim como os erros filosóficos ou teológicos não são devidos à natureza do pensamento filosófico e teológico. A maioria dos críticos do mito o tem avaliado em comparação com os padrões da lógica discursiva e o consideram insuficiente, porém, em culturas sem um pensamento discursivo desenvolvido, o pensamento mitológico é o único modo pelo qual a mente pode abordar certos problemas que estão além da experiência sensível. Então, tudo é atribuído aos deuses, né? Chuva, vento, floresta, tudo era os deuses. Sol, lua, estrelas, né? Enfim, as estações do ano, tudo era colocado na conta dos deuses ou de uma divindade, né? O mito é definido por E. Cassary como a forma simbólica de expressão, juntamente com a arte, a linguagem e a ciência,
Cada uma dessas produz e postula um mundo próprio. O mito é uma intuição e um ato de fé. Ele procura impor forma inteligível às realidades que transcendem a experiência. O mito não tenta o paradoxo de conhecer o não conhecível. Estas realidades podem ser expressas apenas pela representação simbólica criada a partir dos dados da experiência. Ele vai continuando. O pensamento mitopoético do Antigo Testamento, né? O Espírito de Deus, o conceito de Espírito, isso aqui é interessante, não dá para ler por causa do tempo. O Espírito na história de Israel, a palavra na história de Israel, Deus e a natureza, né? O conceito de natureza. Inclusive, quando você lê Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1 é muito mal interpretado, né? De 1 a 3. Por quê? Ali não está mostrando como Deus fez, criando o mundo, mas quem fez. E Deus ali vai desbancando os deuses. Por quê? Parecia uma disputa, né? Cada deus era responsável por uma parte da natureza. Então existiu o deus da floresta, existiu o deus do sol, Deus da lua, estrelas, tudo era deus. E os deuses tinham compartimentos, tinham suas funções. Então, quando fala que Deus criou o animal, Deus criou a terra, Deus fez separação entre o sol, a lua, dia e noite, enfim. Ali está mostrando, né, os dias da criação, que quem criou tudo não foram vários deuses, mas foi um único Deus. Então, Deus vai desbancando os deuses, né, mostrando para Israel que ele é o único Deus, ele é o único Senhor. Isso aqui é interessante também, né? O conceito de natureza, a criação contínua, né? Israel, o povo de Deus na aliança, e por aí vai, né? É excelente. Então, esses artigos aqui é maravilhoso, né? Então, outro aqui, ó, deixa eu pegar o Jesus. John Mayer, ele é um especialista em Jesus histórico e escreveu aquela obra que está esgotada em 5 volumes, mas você pode encontrar aí na Amazon, você pode encontrar na estante virtual. Jesus, um judeu marginal, né? Aonde ele é uma das melhores obras sobre Jesus histórico, né? John Mayer, é um padre, 1449. Vamos pegar aqui, ó. Os artigos são enormes, tá? Bastante coisas, artigos acadêmicos, tá certo? Escrito por autoridades no assunto. Então você tem aqui, ó, Jesus, John Mayer, sempre você tem o esboço do assunto, que é o esboço do assunto, tá? Aí você tem um método, alcance definições, né? Que os eruditos eles fazem eles têm, para eles é diferente. Uma coisa é o Jesus histórico, outra coisa é o Jesus da fé. Quem é o Jesus histórico? O Jesus histórico é um judeu analfabeto, monoglota, que só falava o aramaico, né? Uma única língua, pobre, tá? Que morreu crucificado por pregar o reino de Deus, a justiça e todo aquele cenário que os evangelhos contam, segundo os céticos, né? Os historiadores céticos, né? Todo aquele cenário de que pegaram ele, levaram a Pilatos, e Pilatos, não, foi os sacerdotes, ali Anás, né, o sumo sacerdote, levaram a Pilatos, Pilatos é Herodes, ele volta de novo para Pilatos. Tudo aquilo é ficção, segundo os céticos, né, historiadores. O que é verdade ali é só a morte dele. E ele não foi colocado numa tumba, não foi enterrado, porque os crucificados ficavam lá para apodrecerem, né,
apodrecerem, e quando o corpo apodrecia, caía da cruz e os chacais do deserto, as aves de rapina comia, deixava só os ossos. Então Jesus, para eles, não foi julgado, já foi sentenciado à morte, foi crucificado, não foi enterrado e não ressuscitou. Esses são os aspectos do Jesus histórico, né? Quem defende isso? John Dominic Crossan, que é o maior, hoje, estudioso vivo em Jesus histórico, né? Enfim, e ele fala que é cristão, né? Um cara pode falar que é cristão, não crê nada disso. Enfim, então John Mayer, ele vai explicar aqui, vai falar os métodos, as fontes, né? Ele trabalha aqui com as fontes judaicas acerca de Jesus, as fontes pagãs, né? Vamos lá. Os critérios, né? Já fizeram aí 2 buscas, né? Do Jesus histórico, não chegou, teve muito problema, né? Comentando lá com Albert Schweitzer, A Busca do Jesus Histórico, é um livro maravilhoso, né? E eles pensam de novo começar uma terceira busca. E qual é a base para conhecer o Jesus histórico? A base mesmo é os evangelhos. Os evangelhos, as obras de Fábio Josefo e de alguns historiadores que citaram, né, Jesus. Você tem os critérios aqui, ó, sobre o Jesus histórico, como os ditos de Jesus, né? Então, ele existiu, ele não é um mito. Então, você vê nos evangelhos, né, a ênfase muito forte na justiça social que ele pregou, no reino de Deus, essa era a mensagem, né, o reino invertido, o reino de ponta cabeça, onde o maior é menor, onde o primeiro é o último e o último é o primeiro. É interessante, né? Aqui você tem a legitimidade e propósito da busca do Jesus histórico. Então você tem a posição cética, você tem a posição fundamentalista, enfim, e você tem aí o Jesus revolucionário, você tem o Jesus político, você tem o Jesus radical, você tem o... Enfim, hoje, né, criaram até um Jesus comunista, socialista, não tem nada a ver, né? Colocaram novas camadas em Jesus, novas roupagens em Jesus, né? Vamos lá. Que é o Jesus da história. Origem e ministério. Origem. Ele vai trabalhar o nome Jesus em grego, Iesus, em hebraico, Yeshua ou Yeshua, né? Significa ajuda ou salva, que vem de Josué, né? Josué, frequentemente abreviado para Yesu. Era comum na virada da era entre os judeus. Jesus de Nazaré nasceu próximo ao final do reinado de Herodes, o Grande, né? Começou do ano 37 a.C. e no ano 4 depois de Cristo, né? E muitos estudiosos céticos, né, inclusive até vários estudiosos cristãos, falam que Jesus não nasceu em Belém, né? Essa narrativa que ele nasceu em Belém é uma narrativa teológica de Mateus ali. Mas ele nasceu em Nazaré, porque ele é conhecido como Jesus de Nazaré. Mas como Mateus, né, o evangelista, tinha Jesus como Messias, ele colocou, usando a profecia de Miqueias capítulo 5, versículo 2, falando que ele nasceu em Belém, mas ele não nasceu em Belém, nasceu em Nazaré, segundo os estudiosos, né, céticos, inclusive até alguns que falam que é cristão. Se Jesus não nasceu em Belém, ele não é o Messias, né? Então você tem problemas, né? Aqueles que afirmam que Jesus não é o Messias, diz que crê nele, mas como ele pode ser o Messias se não nasceu em Belém? O Messias tem que nascer em Belém. Se ele não nasceu em Belém, conforme a profecia de Oséias, não pode ser o Messias, né? Então, você vê que há muitos problemas aí, né? Portanto, em torno do ano 6 a 4 a.C., né? Quanto a esta data,
Aí você vê aqui a história. Sua mãe era Maria, seu suposto pai era José. José era padrasto de Jesus, né? Ele não era pai. Nada mais pode ser afirmado com certeza acerca de suas origens, de acordo com os limites conhecidos, descritos na seção 3 acima, visto que as narrativas evangélicas da infância refletem fortemente a teologia posterior. Então são capítulos para eles mais teológicos do que históricos. O capítulo 1 de cada uma delas afirma que Jesus foi concebido por meio do Espírito Santo, sem um pai humano, informação que não se encontra em nenhuma outra parte do Novo Testamento. É duvidosa a alegação dos estudiosos liberais de que isto seja uma invenção puramente teológica, mas para o cristão a segurança acerca da concepção virginal vem mais do ensino da igreja que da exegese científica. O capítulo 2 de ambas as narrativas tem Jesus como nascendo em Belém, um detalhe novamente não declarado em nenhuma outra parte do Novo Testamento, e simbolicamente relacionada ao status de Jesus como Messias, davídico, real. As diferentes genealogias em Mateus e Lucas são de historicidade questionável, mas muitos credos antigos, né, proclamam que Jesus é da semente de Davi, num contexto de fé na ressurreição, uma interpretação antiga da ressurreição em termos da entronização do real filho de Davi, de modo algum uma interpretação óbvia ou necessária pode ter sido facilitada pelo fato de Jesus ter vindo de um ramo colateral, obscuro, da casa de Davi. Em todo caso, sua linhagem davídica é reconstituída por meio de seu pai legal, José. A única indicação do Novo Testamento acerca de Maria aponta para uma descendência levítica, né? Condição de leigo. Lembrando que ele era pobre, Jesus, né? Jesus foi considerado morar em Nazaré. Nazaré era uma pequena vila, né? Apesar que o Novo Testamento não cita a cidade de Séforis, que era a capital ali, né, da Galileia, né? Séforis. Mas Nazaré era uma vila pobre, muito pobre. Então Jesus era pobre, não era, né? Ele não teve como um homem, né? Não teve um ensino formal, enfim. Jesus foi considerado um leigo durante sua vida terrena, o que é genuíno, tanto no conceito cristão quanto judaico dele. Isto ajuda a esclarecer sua referência desprezível tanto ao sacerdote quanto ao levita da parábola do bom samaritano, algo como uma piada anticlerical, né? Ainda mais importante, ajuda a explicar porque somente uma vez na tradição sinótica Jesus é apresentado em diálogo exclusivamente com os saduceus, o partido majoritariamente sacerdotal que dominava o sacerdócio do templo, com óbvia hostilidade de ambas as partes. O mais importante, ajuda a explicar por que a aristocracia sacerdotal e leiga em Jerusalém, isto é, os saduceus, desempenhou um papel muito proeminente no sentido de levar Jesus perante Pilatos. O conflito moral entre Jesus e seus oponentes tinha elementos não apenas de Galileu versus judeus, de pobre versus rico, de carismático versus institucional, de escatológico versus deste mundo, mas também de leigos versus sacerdotes. Os anos de formação. Jesus passou cerca de 30 anos de sua vida em Nazaré, uma obscura cidade numa colina do sul da Galileia. Quase nada sabemos sobre esse período. Ele foi por profissão um tecton, né, que é um marceneiro, vamos dizer assim, né, um carpinteiro. Muito provavelmente um carpinteiro, embora o termo abranja qualquer artesão que trabalhe ou construa com materiais sólidos. O pai legal de Jesus, José, não aparece durante o ministério público. Presumivelmente, ele tenha morrido. Em contraste, sua mãe, Maria, é mencionada bem como seus irmãos, Tiago, José. Inclusive, o John Mayer defende, né? Ele desmitifica, dizendo que Jesus é a virgindade perpétua de Maria. Isso é um mito, isso não existe.
é o mito católico. Jesus teve irmãos, tá? Isso aí eu acho até vergonhoso para a Igreja Católica, né? Defender uma coisa que é sustentável. Não existe virgindade perpétua. Maria era casada, foi virgem até Jesus. Depois de Jesus, ela teve filhos, teve relações sexuais com José, até porque José era esposo dela. Não tem sentido sustentar o sustentável. E ele, nessa série, né? Um judeu marginal, ele desmonta a virgindade perpétua de Maria. Não existe isso. Desculpe os católicos aqui, mas não existe. Maria foi virgem até Jesus. Aqui, ó. Ele tinha irmãos, né? Marcos 6,13 e Marcos 6,3 e Mateus 13,55. Também se mencionam irmãs, mas seus nomes não são citados. Desde o período patrístico, há controvérsias sobre o relacionamento preciso de personagens, irmãos ou irmãs, filho de José de um casamento anterior, que eles falam de que é primos, né? Quanto à importância mariológica. A maioria das referências evangélicas indica que os parentes de Jesus não o seguiram durante o ministério público, embora João 2,12. Isto permanece em marcante contraste com sua influente posição que tiveram mais tarde na igreja cristã. Uma referência de passagem de Paulo, em 1 Coríntios 9,4, indica que os irmãos de Jesus eram casados. Nada jamais é dito de maneira explícita no Novo Testamento acerca do status material de Jesus. Contudo, em virtude das várias referências a seu pai, mãe, irmãos e irmãs, o silêncio total acerca de uma esposa pode ser entendido como uma indicação de que Jesus permaneceu solteiro. Né? Seu status incomum de celibatário e os escárnios que isto ocasionava pode ser o contexto original para o dito errático sobre os eunucos em Mateus 19,12. Né? Considera que uma vocação profética pode ter sido entendida como incluindo o celibato, mas a maior parte de suas evidências vem de séculos posteriores, que é a Mishnah, o Talmud. Todavia, veja Jeremias 16,1. Qumran também é invocado como paralelo para o celibato, mas o celibato de Qumran é uma questão complexa. Né? Nada sabemos sobre a educação formal de Jesus. Seus inimigos, em João 7,15, ficam maravilhados de como Jesus conhecia as Escrituras, uma vez que ele nunca estudou formalmente, embora eles provavelmente estejam se referindo ao treinamento técnico na lei, como os escribas recebiam mediante o estudo sob um mestre reconhecido. Jesus foi intitulado de modo honorífico como Rabi, mestre, né? Mas o título no judaísmo 70 depois de Cristo, né, era usado de modo mais vago do que no judaísmo posterior. Sua aplicação a João Batista. De modo habitual, o aramaico, ele falava aramaico, né? O aramaico na conversação e nos discursos, uma vez que esta era a língua comum dos camponeses galileus, o grego deve ter sido usado às vezes pelos camponeses judeus na Galileia para fins comerciais, e Jesus pode ter tido algum conhecimento de grego. É improvável, contudo, que ele o tenha usado regularmente em seu ensino. No todo, nada havia em sua vida anterior ou em sua formação educacional que preparasse a população contemporânea de sua cidade para a surpreendente trajetória que ele logo empreendeu. Por isso, o impacto e o escândalo com que se deparou quando retornou para casa após uma viagem de pregação. Ele foi desprezado, né? Isso aí, rapaz, é Jesus, filho de José, o carpinteiro, virou pregador agora, enlouqueceu, que é o começo do ministério dele. Né? A mensagem fundamental de Jesus. Qual era a mensagem fundamental dele? O reino de Deus. Isso todos os evangelhos falam, né? Então ficou marcado na memória daqueles que ouviram Jesus, daqueles que escutaram Jesus, daqueles que andaram com ele, essa mensagem, o reino de Deus. Aqui os atos de Jesus, né, os milagres, a coerência das palavras e atos, né, ensino moral e a lei,
Lembrando que ele era um judeu, tá? Amor sem limites e misericórdia, Jesus e os partidos judaicos, os fariseus, os saduceus, os escribas, não é? Interessante aqui, ó. Os discípulos de Jesus e sua missão, os 12, o ciclo mais amplo, Jesus e os gentios, a identidade de Jesus, o problema. Quem era Jesus? Até hoje, os estudiosos tentam entender, né? Cada um da sua versão. Quem era Jesus? Ele perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens que eu sou? E ninguém deu uma resposta conclusiva, né? Um fala que o Senhor é Jeremias, outros falam que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é um dos profetas, né? E até hoje tem essa dúvida, né? Deus como Pai, categoria e títulos. Então é bastante coisa sobre Jesus histórico, né? O outro aqui, gente, ó, o Joseph Fitzmyer fala sobre Paulo. Ele vai dar um relato completo aqui de Paulo. Nascimento, infância, as suas cartas, também é maravilhoso. Tem outro aqui dele também sobre a teologia paulina, a teologia joanina, também é maravilhoso, né? Os aspectos do pensamento do Novo Testamento, enfim, é uma obra assim maravilhosa, né? Maravilhosa, né? Então, esse comentário, compre se você puder. Ah, mas é caro, é verdade. Mas você vai ter uma obra pro resto da vida que você vai consultar. Vai consultar. Então, eu só mostrei aqui algumas coisinhas para vocês, porque não dá para mostrar tudo. Então, esses artigos sistemáticos foi o que marcou esse comentário, né? Foi o que marcou. É um dos melhores comentários, se não for o melhor comentário em volume único que nós temos. Acadêmico, tá? Não é dogmático, né? É amplo, abre várias visões para você pensar, pesquisar e por aí vai. E se vocês gostaram desse terceiro vídeo, dessa terceira parte, deixe aqui nos seus comentários, deixe o seu like, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas indicações.